A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e amigos participantes do 15º Congresso Apologético Natanael Rinaldi. Eu sou o pastor Elias Soares e estarei falando sobre o Relâmpago do Oriente, que na verdade este é o nome de uma seita oriental vinda da China. E nós estaremos tecendo alguns comentários sobre esta seita que saiu do Oriente e está agora entrando no Ocidente e já está aqui em São Paulo. Portanto, é importante tecermos alguns comentários sobre esta seita. Antes, porém, eu gostaria aqui de deixar o meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, depois aos pastores João Flávio Martinez, Paulo Cristiano, Natanael Rinaldi Filho e também ao pastor Edson Miranda, os organizadores deste grande congresso que foi idealizado pelo então pastor Natanael Rinaldi, de saudosa memória. Bom, para refletirmos sobre esse texto, ou melhor, sobre este tema, eu gostaria de convidar vocês a fazermos uma leitura de Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo de número 5. Assim está escrito: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer e te louvar e bendizer pela tua bondade, fidelidade, graça, amor e misericórdia. Te agradecemos por esta oportunidade singular de podermos falar sobre a tua palavra. Que a tua graça, o teu amor, o teu cuidado esteja sobre nós, sobre cada um de nós, nos dando sabedoria, graça e entendimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, conforme nós podemos ler, ele já havia alertado acerca dos falsos cristos e também dos falsos profetas que surgiriam nos últimos tempos. E nós somos a geração que viveu para ver esta profecia se cumprindo literalmente. Pois a cada dia o que nós temos visto e também nos deparado é com o surgimento de várias seitas e também de falsos cristos, de falsos profetas, pessoas também profetizando a volta do Senhor Jesus Cristo, e isso tem sido uma realidade para o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus Cristo já havia dito. Portanto, na palestra de hoje, queremos falar um pouco acerca desta seita que, na verdade, não é uma seita tão nova assim, pois ela surgiu na China, como já dissemos, na década de 90, e, portanto, ela não é assim tão antiga, né? Trata-se da seita conhecida como Relâmpago do Oriente ou Igreja de Deus Todo-Poderoso. Então veja que ela tem um título apelativo, um título bastante chamativo, que os incautos, ao olhar repentinamente para esses títulos, são levados a crer que se trata de uma igreja verdadeira. E veja que para justificar esses nomes, como por exemplo Relâmpago do Oriente e também a Igreja de Deus Todo-Poderoso, eles se valem do texto sagrado, como por exemplo o Relâmpago do Oriente. Eles lançam mão aqui de Mateus capítulo 24, versículo 27. Veja o que está escrito: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então eles fazem
o uso das escrituras sagradas, veja que é um apelo sedutor, com uma capacidade enorme de seduzir os incautos, infelizmente. E o outro texto que eles usam é Apocalipse capítulo 3, versículo de número 12, onde o Senhor Jesus faz uma promessa aos vencedores. Lá está escrito assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Que, de acordo com eles, esse novo nome do Senhor Jesus Cristo é esse que está aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Veja: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E ainda para corroborar, Apocalipse 19, versículo de número 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Portanto, segundo eles, uma vez que o nome de Deus revelado aqui nesta nova era que nós estaremos discutindo é Deus Todo-Poderoso, nada melhor do que dar para a igreja o nome de Deus Todo-Poderoso. Relâmpago do Oriente, por conta de Mateus 24, versículo 27, e Deus Todo-Poderoso por conta dessas passagens de Apocalipse capítulo 3, 12 e também 1, 8 e 19, 6, para justificar o título Deus Todo-Poderoso, e daí Igreja de Deus Todo-Poderoso, e também Relâmpago do Oriente, como ela é conhecida lá na China. Mas afinal, que seita é essa? Fica a pergunta. Qual é a sua teologia? No que realmente eles creem? Quais são as suas estratégias para expandi-la, a fim de que eles possam alcançar o Ocidente, como é a proposta deles, né? São essas e outras questões que nós estaremos trabalhando no decorrer desta palestra, e cremos que servirá como alerta para muitos irmãos que acabam acreditando, como muitas outras seitas, que em princípio pareciam ser tão inofensivas, tão simples, tão inocentes, mas que depois acabam apresentando as suas verdadeiras heresias. Mas essa já veio, já disse para que veio, e já mostrou as unhas e apresentou um pouco de todo o seu arcabouço doutrinário. E é isso que nós estaremos vendo. Portanto, Relâmpago do Oriente, ou Igreja de Deus Todo-Poderoso, como já dissemos, ela teve o seu surgimento, a sua origem lá no Oriente. De acordo com a própria seita, o que pudemos pesquisar, eles surgiram na década de 90, mais precisamente no ano de 1999, lá na China, né? Então a China tem exportado melhor, algumas coisas, entre elas esta seita conhecida como Relâmpago do Oriente ou Igreja de Deus Todo-Poderoso. Então percebam que naquela época em que ela surgiu, segundo eles dizem o seguinte, que naquela época ele, o Deus Todo-Poderoso, expressou milhões de palavras e começou a obra de julgamento do grande trono branco nos últimos dias. Então veja bem, nós que estamos aí numa pesquisa e numa expectativa apocalíptica do retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, do milênio, e posteriormente a isso, o grande trono branco, nós parece-me que fomos enganados, ou então estamos equivocados, porque para eles o grande trono branco, esse julgamento, esse juízo começou pela casa de Deus e já teve seu início assim que Jesus Cristo, ou melhor, o Deus Todo-Poderoso, voltou e apareceu primeiro na China. Os membros de 1991 até o ano de 2001, eles cresceram assustadoramente. Chegaram à cifra de 300 mil membros,
Hoje eu não tenho informação da quantidade de membros, mas já cresceram bastante, portanto, tiveram aí um crescimento vertiginoso de 1991 até 2001, portanto, nós estamos falando aí de 20 anos, eles se multiplicaram para 300 mil membros. Agora, esta seita tem um plano de gestão, e esse plano de gestão de Deus, ele é dividido em 3 eras. E nessas 3 eras, Deus também ele se revela com 3 nomes. Então, plano de gestão de Deus em 3 eras, e em cada era, Deus se apresenta com um nome diferente. Por exemplo, na era da lei, ele se manifestou como Jeová. Na era da lei, como Jeová. E nesse caso, ele utilizou esse nome de Jeová para promulgar leis e mandamentos e conduzir a vida da humanidade na terra. Esta é a declaração da própria seita, conforme nós pesquisamos. A segunda era, ela é chamada de Era da Graça. E na Era da Graça, ele se revelou como Jesus. E veja que ele usou o nome de Jesus para fazer a obra de redenção da humanidade. Só que tem um detalhe, essa obra não se completou. Essa obra, portanto, não se completou. Mas como assim não se completou? Basta lermos, por exemplo, Lucas 23, versículos 46. O que é que o Senhor Jesus disse nos últimos momentos da sua vida? Ele disse, tetelestai, tudo está consumado. Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando lemos, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículos 10 até o 14, olha o que está escrito. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E ainda em Colossenses, capítulo de número 2, Colossenses 2, versículos 12 até o 15, ele diz o seguinte: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, a obra foi completa. Ainda existem outras passagens bíblicas, porém estas bastam para entendermos que o Senhor, ele completou a sua obra. Porque veja bem que na era, agora tem a terceira era, que é chamada a Era do Reino, e onde ele se revela como Deus Todo-Poderoso. E como é que essa Era do Reino é justificada? Através de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10, onde o Senhor Jesus Cristo ora, dizendo o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Portanto, nós estamos agora na terceira era, que é a Era do Reino. E nesta era, ele usou o nome Deus Todo-Poderoso para realizar a obra de julgamento, começando pela casa de Deus, para purificar, mudar, salvar o homem, visto que neste caso, segundo eles, a obra do Calvário não se completou, como já afirmamos, né? Então ele veio completar a obra de Deus, a santificação da humanidade. E como já apresentamos, Lucas 23, 46, Colossenses 2, 12 a 15, Hebreus 2, 14 e 15 e ainda 10 a 14. E neste ponto, eles têm uma certa semelhança com a IASD,
com o movimento adventista do sétimo dia, que da mesma sorte, quando eles passaram por aquele chamado grande desapontamento, porque profetizaram a volta de Jesus para 1843, ele não voltou, depois para 22 de outubro de 1844 ele não voltou, até que Hiram Edson teve uma visão lá no Milharal de que eles não erraram a data, mas erraram o lugar. Jesus Cristo voltaria, porém não aqui na terra, mas sairia do lugar santo, para onde ele foi, segundo eles, e foi até o lugar santo dos santos para fazer o quê? Para fazer a purificação do santuário. Aí existe a chamada doutrina do santuário, o juízo investigativo. Jesus foi lá purificar, mas purificar o quê? Ficamos a perguntar, uma vez que tudo já foi purificado, santificado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e o que é que ele está purificando ali no céu? Portanto, nós temos uma semelhança então com o Adventismo. E também com o Reverendo Moon, da mesma sorte, que veio completar a obra que o Senhor Jesus Cristo, ele não completou aqui na terra, porque Jesus não se casou, e o mormonismo também, com a sua nova revelação do anjo Moroni para Joseph Smith. Portanto, eles têm algo assim, bastante semelhantes. Agora, um ponto bem interessante deles, doutrinário, é que, de acordo com esta apresentação dessas eras, eles são adeptos do sabelianismo modal. O sabelianismo modal não vê três pessoas na divindade, mas apenas uma pessoa na divindade, porque eles acreditam que Deus se manifestou de modos diferentes nas eras. Afirmam que Deus é Espírito Santo e, ao mesmo tempo, é Jesus e agora é Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele vai se revelando de modo diferente de acordo com a época. Portanto, eles não creem na Trindade, são contra a revelação bíblica. As suas principais crenças, além dessa que nós acabamos de citar, eles creem numa segunda encarnação de Cristo. Cristo veio a primeira vez, se encarnou e recebeu o nome de Jesus, mas não completou a obra. Portanto, da segunda vez, agora ele veio para completar. Mas tem aqui um detalhe muito importante, porque na primeira vez que ele veio, segundo esta seita, Jesus veio como homem. Já nesta segunda, ele se encarnou novamente numa mulher chinesa e se manifestou lá na China. E daí o porquê o relâmpago do Oriente. Só que eles não apresentam o nome dessa mulher. Mas é uma mulher. Jesus agora, ele é uma mulher. E por que isso? Porque Deus, aí é a visão teontológica deles, né? De acordo com eles, Deus, ele é masculino e feminino. Meu Deus do céu. Deus, portanto, é masculino e feminino. E segundo eles, a imagem de Deus é completada no homem desta forma. Porque Deus não tem gênero. Ele é masculino e feminino. Só que a Bíblia diz lá em João capítulo 4, versículo de número 24. A Bíblia não apresenta Deus como uma mulher. Não apresenta ele como feminino. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 24, o seguinte: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E na verdade, quem se encarnou não foi o Pai. Quem encarnou foi o Filho, porque de acordo com a ortodoxia bíblica, de acordo com o cristianismo ortodoxo, nós acreditamos que Deus é uma só divindade, Deus é um só. Portanto, temos uma só divindade que coexiste em três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E na economia de Deus, quem se encarnou não foi o Pai e também não foi o Espírito Santo. Foi o Filho que se encarnou. E mesmo o Filho não tem, por exemplo, essa característica feminina. Ele é apresentado como homem, verdadeiro homem, não como uma mulher. E a Bíblia, em momento algum, afirma que Jesus se encarnaria duas vezes, porque aí necessário seria ele morrer também duas vezes. E ele morreu uma só vez pelos nossos pecados para efetuar uma eterna redenção. Portanto, nós temos aí algo bastante diferente da revelação bíblica, da revelação da palavra de Deus.
Outro detalhe interessante que é apresentado por essa seita é que a volta de Cristo já aconteceu secretamente lá na China. E ele voltou como uma mulher. Olha que interessante, né? Voltou como uma mulher. E ainda mais, o grande trono branco, ele já aconteceu ou está acontecendo aí o julgamento do grande trono branco, como eles mesmos apresentam. Outro detalhe, eles são exclusivistas. Por quê? Eles afirmam que no final, todas as religiões irão convergir para eles, para a Igreja de Deus Todo-Poderoso, pois eles se colocam e se apresentam como a nova revelação, ou como a última revelação da divindade, através de Deus Todo-Poderoso. Então percebam que as denominações e religiões, de acordo com eles, seguem os anticristos. E todas as religiões se tornarão uma só, ou seja, a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Agora eles têm também a soteriologia. Eles creem na predestinação, né? E se consideram os eleitos, os predestinados e escolhidos por Deus. Veja que é um apelo muito forte, porque quem não quer ser o escolhido de Deus? Quem não quer ser o predestinado de Deus, né? Pelo menos nessa visão calvinista, né? Então as pessoas não querem ser excluídas do grupo. E eles então têm este apelo, eles fazem esse tipo de evangelismo forte. Então percebam que nesta soteriologia, essa doutrina de salvação desta seita, os que aceitarem a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, ou seja, o Jesus mulher, a palavra feita carne, são conquistados e salvos pela palavra de Deus. Agora é curioso que eles também, como as demais seitas, eles possuem algumas literaturas paralelas à Bíblia. E é interessante notar que as seitas geralmente estimam em maior valor as literaturas, haja vista a Testemunha de Jeová, com a revista Sentinela, Despertai, e também o Adventismo do Sétimo Dia, com as literaturas da senhora Ellen Goldwhite, que são várias, mais de 100.000 páginas escritas, e que em questão de fé e doutrina, eles colocam os escritos de Ellen White acima das escrituras, como eu sou testemunha de alguém que já fez isso, né? Evangelizando, dialogando melhor, né? Com um adepto do movimento, ele chegou a dizer o seguinte: olha, eu creio que Moisés não ressuscitou, mas de acordo com a Bíblia, você me convenceu, mas eu só continuo crendo porque Ellen White diz que ele ressuscitou. Então perceba que as escrituras estão abaixo da própria revelação dos movimentos sectários. E as suas literaturas ficam acima da própria Bíblia. Eles vão dizer que não, mas na hora do vamos ver, as literaturas têm muito mais poder e muito mais força. Agora veja que eles têm também muitas literaturas que contêm essa vontade de Deus Todo-Poderoso, Deus encarnado. E eu não canso de repetir, o Jesus mulher, o Jesus feminino, que se manifestou em carne outra vez, o que destoa totalmente da revelação bíblica, e deixou algumas literaturas. E a literatura principal é a palavra manifesta em carne. Geralmente vocês verão filmes onde, ou mesmo fotografias e tal, porque eles estão penetrando em vários grupos e eles estão sempre assim, lendo estas obras. Vocês não vão ver eles com a Bíblia nas mãos, mas com essas literaturas que eu estaria apresentando aqui. Uma delas é a palavra manifesta em carne, que é a principal porque fala desse Jesus manifestado em carne, que ele chama do Deus prático, que é o Deus Todo-Poderoso, que se manifestou lá na China, que é o Jesus mulher. Segunda literatura, palavras que julgam e castigam. E ainda tem outras literaturas, o juízo começa na casa de Deus. E ainda mais, declaração de Cristo dos últimos dias. E ainda tem uma outra literatura que é pergaminho aberto pelo Cordeiro. E ainda Cristo é a verdade, o caminho e a vida.
Portanto, 6 literaturas e ainda uma outra literatura, que é registro das falas de Cristo. Então veja que eles têm uma gama de literatura para poder alimentar o seu rebanho, não com a Bíblia Sagrada. Porque percebam que na divulgação deles, eles vão citar, por exemplo, esses versículos que vão apoiar o título da igreja deles. E ainda, como já dissemos, eles não acreditam na Trindade, uma vez que são sabelianistas modais, né? Adeptos do modalismo. E ainda, um outro detalhe, nessa nova era, que é a chamada a era do reino, não há necessidade nem da ceia ou batismo. Portanto, lá eles não celebram ceia, também não celebram batismo. Portanto, está aí. Às vezes você pode pensar assim, como já disse um amigo nosso, né? Quem que vai cair na armadilha dessa seita, visto que já é gritante? Pois é. Eles começaram em 1991 e eu creio que num grupo muito pequeno. Em 2001 já estavam num número bem grande, cerca de 300 mil. 300 mil. E hoje eles estão espalhando isso pelo mundo todo. Então eles têm um apelo midiático muito grande. Por exemplo, às vezes você está assistindo um filme, porque foi justamente assim que eu descobri esta seita. Vi o título, né, Batismo de Fogo, e eles apresentam muito a igreja sendo perseguida lá pelo PCC, que é o Partido Comunista Chinês, que é liderado por Xi Jinping, né, que é o governo comunista ali da China. E aquele filme apelativo, chamei minha esposa e falei, vamos assistir esse filme, olha que interessante, Batismo de Fogo. Quando você está lendo não somente esse, mas outros, você está assistindo melhor esses filmes, aí tudo começa a ser descortinado. Então, às vezes você tem os filmes que eles apresentam, mas geralmente está no canal deles. É Igreja de Deus Todo-Poderoso. Portanto, se você assistir esse filme e estiver ali, Igreja de Deus Todo-Poderoso, pode deixar a luzinha amarela aí acendendo, cuidado, porque se trata desta seita vinda da China, que tem como líder esse Jesus mulher que se encarnou outra vez lá na China. Isso não tem nenhum respaldo bíblico, nenhum apoio bíblico. Isso é um outro Cristo, como o Senhor Jesus disse, que haveria falsos Cristos, e aí está esse falso Cristo, que é um Cristo mulher, que se apresentou lá no Oriente, na China, e está vindo para o Ocidente. Se eu não me engano, em Guarulhos, esta igreja já está em atividade. E eles, por exemplo, eles vão entrar onde? Nos grupos de WhatsApp, vão colocar você em grupos e depois eles começam a fazer os apelos, divulgar os filmes, inserir você nos grupos e convidar você para reunião familiar, porque eles sempre se reúnem, como os Seixonoye, como os Testemunhas de Jeová, e ali eles começam a disseminar essas doutrinas. Então, quando você assiste, por exemplo, a igreja está sendo perseguida na China, inclusive tem amigos nossos aí de renomes, que saindo até em defesa dessa igreja, achando que é uma igreja de verdade, quando na verdade é uma seita. E com isso nós não estamos aqui abonando a perseguição que o Partido Comunista faz contra esta seita, porque seja qual seita for, não importa a fé que alguém professe, ele tem a liberdade de expressar a fé que ele quiser. O próprio Deus confere a liberdade para o homem fazer o que ele quiser. Então, Deus dotou o homem desta liberdade. Portanto, ninguém tem autoridade para proibir, para perseguir quem quer que seja. Portanto, não somos a favor da perseguição, mas estou apenas alertando para mostrar que não se trata de uma igreja com doutrinas bíblicas verdadeiras, mas se trata de uma seita. Ainda que reiteramos, não estamos de acordo com a perseguição de nenhum movimento religioso. Então veja que eles têm esses filmes e filmes de Hollywood com um apelo escatológico, despertando a curiosidade. E eles têm vários títulos, parece-me que a cada semana eles têm um título novo lançado no YouTube, e a finalidade é poder, então, atrair os incautos. E veja que tem filme deles ali com 1 milhão de visualização, com 300 mil visualizações. O que é isso? Eles não têm tantos membros assim. São evangélicos
amigos que estão assistindo a estes filmes. E muitos desses, veja que as seitas, como disse o Senhor Jesus, os filhos das trevas, na sua geração, são mais prudentes do que os filhos da luz. Enquanto nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos dormindo, veja que as seitas estão semeando de noite o joio. E trabalhando com muita seriedade, produzindo literaturas, produzindo filmes, entrando no Facebook, no grupo de WhatsApp, chamando você no particular, no Messenger, mesmo depois que você começa a fazer parte de algum grupo do WhatsApp, eles vão chamar você em particular para dialogar, para argumentar, e é aí que começa o proselitismo, porque o campo missionário deles justamente são quem? Os evangélicos de todas as denominações, sem exceção. Não é neopentecostal, pentecostal, toda pessoa que professa uma fé faz parte deste grupo de evangelização deles. Eles querem ganhar porque eles se veem como a igreja verdadeira, a igreja de Deus Todo-Poderoso que se revelou na China com a última mensagem, com uma verdadeira revelação que é para trazer toda a humanidade para a salvação. Dá-se a ideia, e eu não pesquisei a fundo, que eles são até mesmo universalistas, né? Porque se todo mundo vai acabar se chegando, né? Mas eles têm aquela também que os ímpios, anticristos, os perseguem. Então eles sempre produzem filmes sendo perseguidos, a igreja deles sendo derrubadas. Portanto, é algo assim que atrai a compaixão das pessoas. Puxa vida, que maldade! O que estão fazendo com esta igreja? Esta verdadeiramente é a igreja de Deus porque está sendo perseguida. E na verdade se trata de uma seita onde tem um Jesus mulher. Então veja que eles são estratégicos, portanto, fica essa nossa contribuição, fiquem alerta, porque o Senhor Jesus, eu quero finalizar com o que ele disse em Mateus 24, versículo de número 5, ele disse aqui o seguinte: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então que você não seja enganado. Ore a Deus, peça discernimento, não seja incauto, não seja inocente, vigie e perceba que muitos virão com pele de ovelha, quando na verdade são falsos profetas, são falsos cristos, com uma mensagem apelativa, sedutora, porém para levar você para a perdição, para um outro Cristo, para uma apostasia deliberada. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus e nos guarde. Amém.